Realmente dias festivos, preciosos, tempo assim muito abençoado de Deus para a nossa vida, né? Quero só fazer aqui um agradecimento especial, que eu estou vendo o Fábio, a família dele. Fábio foi o cara que forneceu toda aquela estrutura de ontem para a gente fazer a nossa festa lá. Eu sei que muita gente ficou surpresa, algumas pessoas falaram comigo, ninguém esperava, né? Normalmente, vai ser um culto público, o pessoal espera 2 caixinhas no chão, né, Fábio? Quando chegou lá, tinha gente perguntando se era o Rock in Rio, né? Então tem um palco, um telão. Queria que o Fábio e a família dele ficasse de pé. Vamos honrar essa família em nome de Jesus. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. E eu já disse a Fábio que tem coisas aí para a gente fazer em 2024, né? Para a honra e glória do Senhor. Mas quero que você abra a sua Bíblia agora. Em Apocalipse, capítulo 3. Fecharemos o capítulo 3, conforme o combinado. Lembrando a você, só para você seguir esse estudo, devemos trazer mais alguma porção dele na próxima, em 2024. Mas lembrando a você que o livro de Apocalipse, dentre as muitas simbologias que ele tem, a forma da gente estudar, Apocalipse não é uma história que você lê do capítulo 1 ao capítulo 22. Na verdade, Apocalipse conta 7 vezes a mesma história. São 7 vezes que João, através da revelação, de alguma maneira nos anuncia a mensagem de Cristo, das coisas que iriam acontecer entre a primeira vinda de Cristo e então a sua volta no dia final. E aí a primeira porção dessa história contada está nas 7 igrejas, mas se você continuar lendo e estudando, você vai se deparar com as 7 trombetas, com as 7 taças da ira de Deus, com os 7 selos, e depois aquela parte final, onde é apresentado os inimigos de Deus, e por fim ali, a Nova Jerusalém e o grande dia glorioso. Então hoje nós fechamos aqui essa primeira parte, a primeira forma que essa história é contada. E fica muito claro para a gente que nesse primeiro momento, Jesus, ele dá foco à sua igreja. Ele vai exercer a sua justiça no mundo. Quando você vai para as outras 6 formas que essa história é contada, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas, os 7 selos, você vai ver que são mensagens muito mais direcionadas àquilo que Deus vai fazer no mundo. Mas nesse primeiro momento, e nós temos dito isso sempre aqui, fica muito claro que antes de exercer sua justiça no mundo, Jesus dá à igreja uma grande oportunidade. A oportunidade de se ajustar, a oportunidade de se alinhar à sua vontade, a oportunidade de acordar e despertar. O Senhor queria avivar a sua igreja para o dia que Ele vem para buscar ela. E por isso estamos diante dessa mensagem para os nossos dias hoje. E nós vamos ler então o capítulo 3, a partir do verso 14. A mensagem à igreja de Laodiceia, como desde o início eu tenho acompanhado essa série na nova versão transformadora NVT. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca.
Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os seus olhos, peça para o Senhor falar ao seu coração. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós te agradecemos por essa liberdade, por essa chance, por essa oportunidade. E que essa palavra encontre lugar nos nossos corações, que ela produza em nós tudo que o Senhor deseja fazer. Pai, fala exclusivamente tudo aquilo que vem de Ti, para o Teu povo, para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui já fez um check-up de verdade assim na saúde? Check-up. Quem fez? Levanta a mão. Estou falando se você fez um hemograma. Ah, fiz um hemograma. Não, sabe aquele check-up, sabe? De verdade. O check-up de verdade é interessante porque isso aconteceu comigo há quase 2 meses atrás. Você está se sentindo bem e você acha que não tem nada. Tudo bem. A sua percepção é de que não tem problema nenhum, de que está tudo bem, e aí eu sou obrigado lá uma vez por ano a fazer um check-up completão da unha do pé, o fio de cabelo. A empresa obriga a isso. Não sei se é para saber se você está morrendo, não está morrendo, não sei. Mas a gente é obrigado a fazer, e aí eu fui lá fazer e estava me sentindo super bem, até sair o resultado, ó. Porque check-up é um negócio interessante também. O cara tirou tanto sangue, acho que o cara tirou uns 10 tubos de sangue para fazer exame. E eu estava em jejum e tal, eu disse: irmãozinho, cuidado aí, viu, irmãozinho, porque isso aí tem limite, né? E ele: não, fique tranquilo, e pá, enche tof, enche. E assim, eu acho que no total, quando saiu impresso lá, deu 46 páginas, eu nem sabia que era possível fazer tanto exame, aí vai para a imagem. Aí o cara examina você tudinho. Aí você começa a ver umas taxas lá, irmão. Só a graça assim. E eu disse: mas rapaz, eu estava tão bem, né? E parece que quando você vê o resultado, você começa a sentir umas coisinhas, né? O ser humano é uma coisa assim. Você está bem que só. Aí vai ver o resultado, aí começa a ver, aí já começa a embrulhar assim, a cabeça dói. Aí... Mas... eu estou brincando com você e falando isso, porque essa carta de Laodiceia foi um check-up que Deus fez com a igreja. E aconteceu exatamente assim. A igreja achava que estava tudo bem. A igreja de Laodiceia achava que estava bem, achava que estava tranquila, e essa carta, na verdade, vem como um diagnóstico de Jesus Cristo. E um diagnóstico verdadeiro, real. Todos os exames foram feitos. Exame de imagem, tomografia, ultrassom, tudo foi feito sobre a igreja. E ela tinha uma percepção de perfeição. Estava abafando. Talvez ela se achava a maior das igrejas, porque a cidade de Laodiceia se achava a maior das cidades. E quando eu li e estava refletindo nessa carta, eu compreendi exatamente isso. O Senhor Jesus fez um check-up dessa igreja. E a verdade é que Ele hoje quer fazer um check-up da minha e da sua vida, da nossa alma.
Porque Ele sonda o nosso coração. Porque Ele vai no nosso íntimo. Ele nos conhece. Quase todas as cartas Jesus começa dizendo isso. Conheço as tuas obras. Para algumas igrejas Ele falou, eu sei onde você vive. Eu sei qual é a sua luta. Eu sei o que você está passando. Mas para quase 100% das igrejas Ele diz, eu conheço as suas obras. Jesus gostava de deixar claro assim, quem está falando é aquele que sabe o que está falando. Não adianta enganar. Às vezes o médico está lá com o exame na mão e você tenta convencer o médico que não é aquilo. Não, doutor, mas eu estou bem, não sei o que, isso aqui. E o médico, não, meu irmão, mas não está bem não, porque é aqui, ó. Então, quando a gente reflete aí na igreja de Laodiceia, a gente vai entender uma situação muito difícil de quando a influência do mundo corrompe os valores de Deus. Foi isso que essa igreja estava vivenciando. Queridos, a igreja de Laodiceia, ela foi criada mais ou menos 2 séculos antes de Cristo. E ela ficava num local altamente estratégico, porque por ela passava todo o fluxo comercial das outras cidades. Ela foi meio que construída para isso. E aí, por conta de todo esse fluxo comercial, a cidade de Laodiceia se tornou um grande centro de dinheiro. Porque as pessoas, para fazer suas relações comerciais e ir de uma cidade para outra, sempre passavam pela cidade de Laodiceia. E aí, de forma estratégica, os banqueiros construíram as suas instituições ali. Então, Laodiceia era a cidade onde todos os bancos ficavam e onde os banqueiros moravam. Laodiceia era o lugar onde as pessoas mais ricas da Ásia moravam, por causa de todo esse fluxo e de todo esse movimento comercial. Os historiadores que falam dos contextos dessas cidades vão dizer que em Laodiceia estavam os grandes condomínios. As maiores mansões da época eram registradas nessa cidade. Para você ter uma ideia, e hoje pela manhã eu falei que ainda hoje, sendo região da Turquia, e passam por muitos terremotos, Laodiceia, assim como Pérgamo, assim como Filadélfia, sofreu terremotos, logo ali nas primeiras décadas depois de Cristo. Mas veja, no ano 61 ela sofreu um grande terremoto, grande parte da cidade foi destruída, e eles conseguiram reconstruir sem pedir um centavo a Roma. A própria cidade foi capaz de reconstruir os seus prédios, as suas casas, sem pedir dinheiro ao Império Romano. Por quê? Porque era uma cidade que tinha muito dinheiro. As pessoas de lá tinham muito dinheiro. Então, isso gerava soberba sobre as pessoas de Laodiceia. Isso gerava sobre as pessoas de Laodiceia uma falsa percepção de que eles não precisavam de nada. Eles tinham tudo. Eu preciso de quê? Tudo que eu quero, o meu dinheiro pode comprar, eu sou rico, eu vivo numa casa muito boa. A cidade de Laodiceia não se relacionava com outras cidades em termos de parcerias, porque ela se achava autossuficiente. E se tivesse um problema dentro dela, ela mesma seria capaz de resolver com o dinheiro e o poder que ela tinha. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a soberba da cidade entrou na igreja. A autossuficiência da cidade contaminou o coração dos crentes de Laodiceia. Claro, numa cidade como essa, a igreja era uma igreja rica, pomposa. Era uma igreja grande. As pessoas da igreja também tinham dinheiro, eram grandes comerciantes. Só que eles levaram para a vida cristã deles essa mesma percepção do mundo lá fora. E começaram a se achar autoprovedores e suficientes. Uma vez eu vi uma experiência muito interessante de um pastor missionário. Ele foi meu professor na época de seminário. E ele disse que foi ser missionário no Canadá.
E ele passou, não lembro bem o tempo, 1 ou 2 anos sendo pastor ali, numa cidade próspera do Canadá, e algumas cidades do Canadá têm índices de qualidade de vida assim melhores do mundo, junto com outros países. E ele disse que ele sofreu muito, porque ele ia falar de Jesus para as pessoas daquela cidade, e ele dizia assim: Jesus é o Salvador, Jesus vai transformar, vai mudar a sua vida. E ele dizia que as pessoas falavam assim: mas eu não preciso que ninguém mude minha vida não, minha vida está boa demais, eu tenho tudo que eu preciso, mas Jesus é o Salvador. Mas eu preciso ser salvo de quê? Se eu tenho dinheiro, eu tenho minha casa, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho o que o meu dinheiro pode comprar. E eu lembro que ele deu essa aula e ele disse que voltou frustrado e triste daquele lugar. Ele voltou para o Brasil. Acho que ele voltou a pregar para pobre, né? Voltou para o Brasil e voltou angustiado, porque ele disse: olha, as pessoas que têm muito, elas acham que não precisam de Deus. Elas acham que aquilo que elas têm é suficiente para preencher a vida delas. Mais uma vez, como em outras cidades, Jesus fala com a igreja através da cultura, através da história, através de elementos que eles conheciam muito bem. A cidade era o grande filtro pelo qual Jesus falava, era a lente. Porque nós vivemos exatamente na cidade onde estamos inseridos. A cultura tem contato com a gente o tempo todo. E aí, se você prestar atenção, já no verso 15 e 16, o Senhor traz palavras duras. Irmãos, sem dúvida alguma, nós estamos diante da carta mais dura. Porque Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Jesus, ele começa já no primeiro verso falando da sua autoridade. E é interessante porque não vem sobre Jesus nenhuma característica associada àquilo que ele iria colocar diante da igreja. Isso acontece nas outras igrejas. Mas em Laodiceia, ele apenas se apresenta como aquele que é o Senhor. Se você ver, ele vai dizer: olha, esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel, a origem da criação de Deus. Aqui Jesus não conecta nada dentro do contexto da cidade, mas ele apenas deixa claro para aqueles irmãos soberbos que quem estava falando era o Deus Todo-Poderoso. Meio que ele precisava já começar assim, para tocar no coração daquelas pessoas. E aí, um texto muito forte, você conhece esse texto, versos 15 e 16. Jesus disse para aquela cidade: eu sei de tudo que você faz, você não é nem frio, nem quente. Você é água morna, e água morna eu vomito. Muito provavelmente a maioria de vocês sabe desse contexto, vou só trazer aqui rapidamente para quem não sabe. A cidade de Laodiceia ficava ali no meio entre duas cidades, acho que dá para você ver aqui, isso mesmo, a cidade de Laodiceia, ela ficava aqui, não dá para ler, mas Laodiceia é essa última de cá, e você vê em cima Hierápolis e vê embaixo Colossos. Hierápolis não é uma cidade muito conhecida, Colossos você conhece, o apóstolo Paulo escreve uma carta a essa cidade. E é interessante porque a cidade de Hierápolis e Colossos, elas tinham águas medicinais em temperaturas diferentes. A cidade de Hierápolis, inclusive até os dias de hoje, não mais como Hierápolis, mas até os dias de hoje, muitas pessoas visitam essa região porque lá estão águas termais. E quem vive nessa região acredita que essas águas são medicinais. As fontes de águas de Hierápolis eram fontes de águas quentes. Lagos quentes eram distribuídos ao longo daquela cidade. Já Colossos, que fica no lado de cá, é diferente. Também era conhecido pelas suas fontes, suas águas medicinais, mas não como águas quentes, águas puramente geladas e muito geladas.
Então tinham pessoas no mundo que iam para Hierápolis para usar as águas quentes, e tinham pessoas no mundo que iam para Colossos para usar as fontes de águas de Colossos, que eram águas frias. Mas entre essas duas cidades estava exatamente Laodiceia, que era uma cidade seca, que não tinha fonte de água alguma. E qual era a alternativa que Laodiceia tinha? Acho que você consegue ver ali essas tubulações que corriam nessas canaletas. Laodiceia trazia água de Hierápolis e trazia água de Colossos. E essas águas vinham nessa tubulação, e além de ela ficar suja por conta de todo esse processo que ela passava, antes de chegar em Laodiceia, essas águas se juntavam. E vinha a água fria de Colossos com a água quente de Hierápolis, e a água ficava como? Morna. E essa água não era adequada para uso, precisava ser tratada, era uma água ruim que chegava. Porque ela precisava vir por esses tubos. E ainda a mistura dessas duas fontes. As águas de Laodiceia eram águas mornas, não medicinais, serviam para pouca coisa, em termos de saúde. Jesus usa dessa conotação para falar a essa igreja. Jesus diz assim: olha, você não é nem fria, como a água lá de Colossos, você não é nem quente, feita a água de Hierápolis, você é a água suja, é a água morna, que não serve para nada. Você é essa água que na verdade dá vontade de vomitar. A água de Colossos é fria e ela é medicinal, ela ajuda pessoas. A água de Hierápolis é quente, ela também é usada de forma a ajudar pessoas. Mas vocês representam para mim essa água, dessa mistura, dessa sujeira que não serve para nada. Jesus estava dizendo para aqueles cristãos: vocês são mornos. E o morno me incomoda. E o morno me faz mal. Irmão, quando a gente está doente assim, talvez um dos maiores incômodos que a gente tem é a tal da ânsia de vômito, é ou não é? Você que às vezes tem aquela dor de cabeça, aquele incômodo, mas meu amigo, quando você está com aquele enjoo, eu mesmo perco a paciência, eu meto o dedo na goela, boto os bofos para fora, porque eu não aguento, eu fico muito angustiado. Eu começo a gritar quando eu estou vomitando, porque os vizinhos acham que tem alguém morrendo lá em casa, a Juliana disse. Porque eu não aguento muito tempo, a angústia é muito grande. Eu vou lá e acelero o processo, né? Catalisador. Veja, essa palavra é tão forte, porque Jesus estava dizendo assim: quando eu olho para vocês, eu me sinto mal. Quando eu olho para vocês, eu sinto essa ânsia. Eu sinto essa angústia. O crente morno, ele incomoda a Deus. O crente morno, ele agride a santidade e o poder de Deus. Agora me permita falar, com muita tristeza, uma verdade para você. A grande maioria dos cristãos de hoje são mornos. Eu vou repetir. A grande maioria dos crentes de hoje são mornos. Por que o crente morno incomoda tanto a Deus? Olha, ele chega a dizer assim: era melhor que você fosse frio. Era melhor que você fosse gelado. Porque, irmão, é melhor não crer do que crer e não viver como quem crê. Pior do que o ateu é o ateu crente. E desde que eu vi essa expressão, fiquei impressionado. Acho que foi Augusto Nicodemos que falou. Estamos cheios de ateus cristãos. Crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Conhece a verdade, mas vive como se ela não fosse a verdade. Sabe um monte de versículo decorado,
mas no dia a dia vive uma vida totalmente diferente. O crente morno é aquele que sabe o que devia fazer, é aquele que conhece, que sabe o sacrifício de Cristo na cruz, mas ele é morno, mas ele não se envolve tanto, mas ele não mergulha de cabeça, mas ele não faz tudo o que devia fazer. O crente morno é aquele que administra a vida cristã dentro de uma rotina e de uma agenda que não incomoda muito a vida dele. O crente morno é aquele crente acomodado. Quer um culto legal, uma igreja organizada, quer que o pastor pregue uma mensagem boa, que o louvor seja afinado. O crente morno vive para ser servido e atendido por Deus, pela obra. Se a igreja não me agrada, eu saio, vou para outra melhor. É esse crente que traz enjoo para Deus, porque ele conhece a mensagem, porque ele sabe o que diz na palavra, mas ele escolheu ter uma vida de acomodação. Ele escolheu em determinado momento dizer assim: não vou acelerar mais não, vou viver minha vida aqui, vou para o meu culto, se eu puder ajudar com alguma coisa eu ajudo. O Senhor diz assim: olha, era melhor que você fosse frio, gelado. Melhor que você não me conhecesse do que me conhecer e não viver para a minha glória. Uma palavra dura, irmãos, para uma igreja que precisava receber o diagnóstico da vida dela. O grande problema é que a soberba entrou na igreja de Laodiceia. Olha o que aqueles irmãos falavam deles mesmos. Você diz: sou rico e próspero e não preciso de coisa alguma. E o Senhor faz um diagnóstico totalmente diferente daquilo que a própria igreja percebia de si. Agora presta atenção, o diagnóstico de Jesus tem a ver com o contexto também daquela igreja. Primeiro, como eu lhe falei, na igreja de Laodiceia ficavam os banqueiros, ficavam as pessoas que tinham dinheiro. As pessoas que movimentavam as principais moedas da época, como por exemplo o ouro. O pessoal que detinha o ouro, que comercializava o ouro. Mas na cidade de Laodiceia tinha uma das principais indústrias de lã da Ásia inteira. E tinha um tipo especial de lã que só fabricava em Laodiceia e era vendida para o resto do mundo todo. E eles se gabavam disso, porque eles diziam: o mundo todo faz roupa da lã que a gente fabrica aqui. E Laodiceia também era um berço hospitalar específico. Dentre tantas escolas de medicina da época, Laodiceia era especializado na questão do tratamento e da produção de remédios para os olhos e para os ouvidos. Havia produtos naturais em Laodiceia, que eram utilizados para fabricar os melhores colírios da época. E os melhores colírios da época eram vendidos na cidade de Laodiceia. E essa cidade se achava soberba porque ela tinha o ouro, ela tinha o dinheiro, ela tinha a melhor lã e podia se vestir com a melhor das roupas, e ela tinha o remédio ideal. Essa soberba entra na igreja, quando a igreja também se diz rica e próspera, sem precisar de nada. Mas Jesus faz o diagnóstico, e o que é que ele diz dessa cidade? Você não percebe que, na verdade, você é infeliz, miserável, pobre, cega e está nu. Somente, irmão. Somente. E veja que Jesus aqui, ele fala exatamente dos elementos
ele se opõe aos elementos que fazia com que aquela cidade achasse, porque tem os bancos aí, porque detém o ouro do mundo. Eu quero dizer a você, você é miserável, você é pobre. Você acha que tem os melhores colírios medicinais de toda a Ásia? Eu quero dizer para você, você é cega. Você acha que tem a lã mais valiosa e com essa lã você é capaz de fazer as roupas mais caras? Eu quero dizer para você, diante de mim, você está nu. Jesus estava dizendo para aquela igreja que não adiantava ela se sustentar naquilo que o mundo podia dar a ela. Não adiantava ela entender que ser próspero é ter aquilo que o mundo poderia dar a ela. A igreja, aquelas pessoas, os cristãos estavam confiando no dinheiro, nas roupas, nos remédios, mais do que confiando no próprio Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Ter a percepção errada daquilo que é o diagnóstico de Deus sobre a nossa vida é extremamente perigoso. Vou repetir. Ter a percepção errada sobre aquilo que é o diagnóstico de Deus para a nossa vida é extremamente perigoso. Jesus, quando falou, em tantos momentos que ele falou daquele grande dia, quando ele voltar, quando ele fala no capítulo 7 de Mateus, ele fala de cristãos que tiveram a percepção errada do diagnóstico de Deus sobre a vida deles. De cristãos que, na volta de Cristo, começaram a cobrar de Jesus porque não entraram no céu. Que é isso, Senhor? Está fechando a porta para mim, eu? Um crente como eu? E Jesus fala lá, em Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23, quando ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e nunca realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Percepção errada do diagnóstico de Deus sobre a minha vida. Eu achava que estava abafando e Deus joga real. Está abafando não, meu irmão. Está cheio de bronca no coração. Precisa ser quente, precisa aquecer esse coração. Precisa se arrepender de pecado. Precisa abandonar hábitos definitivamente. Irmãos, a igreja de Laodiceia estava infringindo um dos maiores princípios que a palavra de Deus na sua teologia nos apresenta, que é exatamente o princípio da suficiência de Cristo. Se tem uma mentira que Satanás tenta colocar no coração do povo de Deus, é que aquilo que você tem não é suficiente para a sua vida. E nós vivemos constantemente angustiados por ter mais ou ter algo diferente daquilo que nós temos. Se tem algo que dói no coração de Deus é a murmuração, por exemplo. Veja o exemplo do povo de Israel. O povo era escravo no Egito. O povo apanhava, o povo sofria. Eles eram escravos no Egito. E Deus agora liberta esse povo e leva para uma terra prometida. E por conta da incredulidade e da reclamação, esse povo passa 40 anos preso, caminhando num deserto. E o tempo todo esse povo reclamava, dizia que estava com sede, como se Deus ia deixar o seu povo morrer de sede. E Deus vai lá e mostra que, se Ele quiser, Ele faz água sair da rocha. Deus mandava um maná que caía do céu. Os grãos, irmãos, chovia os grãos para o povo de Israel fazer o bolo, fazer a farinha, fazer o pão.
Veja que Deus provedor, que experiência maravilhosa. Depois de alguns dias, o que foi que o povo disse? Rapaz, a gente aguenta comer mais isso aí não. A gente quer carne. Moisés vai lá e pede carne a Deus. Deus diz, é carne que vocês querem, ok. Vou mandar codornizes para vocês comerem. Mas só coma aquilo que for suficiente, só coma aquilo. E caiu a carne, e o povo comeu tanta carne que começou a passar mal. E depois voltaram a reclamar de novo. E sabe o que eles disseram? Era melhor a comida que a gente comia lá no Egito. O camarada era escravo, miserável no Egito. Mas na sua insatisfação contínua, chegava a desejar condições piores que ele vivia antigamente, só por não se satisfazer com aquilo que Deus estava dizendo. O inimigo tenta nos mostrar que Cristo não é suficiente, que a nossa fé é uma parte da nossa vida, mas existem muitas outras coisas que a gente precisa correr atrás. A suficiência de Cristo. Se nós entendermos isso. Que se nós tivermos Cristo, nós não precisamos de mais nada. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais nada na sua vida, mas o que eu estou dizendo é que se Cristo for o seu tudo, você aprende a administrar, ou ter ou não ter essas outras coisas, isso não mexe na sua felicidade. O apóstolo Paulo falava isso. Olha, eu aprendi a ter abundância e aprendi a passar fome. Aprendi a estar bem vestido e aprendi a quase não ter um pedaço de roupa. Aprendi a estar bem, aprendi a não estar tão bem. E é quando ele fala então, e o que eu aprendi principalmente é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A suficiência de Cristo, irmão. Eu lembro que tinha uma música antiga, quem cantava muito aqui era Israel, e depois o filho dele, Misael, que dizia assim, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, fique tranquilo, você não perdeu nada. Jesus se apresenta para aquela igreja como aquele que poderia dar verdadeiramente o que ela precisava. Olha o que ele vai dizer no verso 18. Eu o aconselho a comprar de mim o ouro purificado pelo fogo. Jesus estava dizendo, esse ouro do banqueiro não preenche a sua vida. Esse ouro que está lá no banco, ou que está até no seu bolso, não é capaz de trazer a sua felicidade plena. Não adianta você ir no banco e comprar uma tonelada de ouro, porque aquele ouro, ele é corroído pelo tempo. Agora Jesus diz, compre a mim o ouro puro, purificado pelo fogo. Eu posso dar o ouro que você precisa. Ele continua dizendo, e então será rico, compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. Não adiantava aquela lã fabril dessa indústria têxtil tão rica lá de Laodiceia. Jesus estava dizendo, essa roupa aí, ela se desgasta, essa roupa ela acaba. O que você precisa é receber de mim vestes brancas, purificadas, que representam uma vida santificada, limpa do pecado. E o Senhor, por fim, diz, e colírio, para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Compre a mim o colírio. Quem pode tirar as escamas dos seus olhos sou eu, é o que Jesus estava dizendo. Esse colírio aí de Laodiceia, que é o mais rico, que é o mais bem preparado, que o mundo todo quer, não é capaz de abrir verdadeiramente os seus olhos para aquilo da vida que você precisa enxergar, mas eu posso lhe dar esse colírio. Jesus então estava dizendo, olha,
O ouro que você precisa não é o que tem no banco. Quem tem esse ouro sou eu. Essa provisão, Jesus não estava falando aqui do ouro material, de dar dinheiro às pessoas, mas estava falando aqui de se tornar o Deus provedor daquelas pessoas, dos crentes confiarem nele como Senhor. As roupas, muito mais do que essas roupas que a gente compra aí. Tem gente que se mata para ter uma super roupa. Tem gente que se pendura no cartão de crédito por causa de uma marquinha lá, de um negocinho. Essas roupas estragam, essas roupas vão tudo para o fogo, irmão. Você vai no céu, para entrar no céu, você só tem que ter uma roupa. E tem que ser branca. É só uma. Mas não vende em lugar nenhum, em shopping nenhum. Pode ir em Caruaru, não tem. Só quem pode nos dar essa roupa é Jesus Cristo. Amém. Somente Ele. Essa é uma roupa que dinheiro não compra. Essa é uma roupa que somente o Senhor tem. Somente Ele é capaz de nos vestir, de nos purificar dessa nossa sujeira, desse nosso pecado. E Jesus diz: vocês precisam deixar de ser cegos. Vocês precisam abrir os olhos, como nós precisamos abrir os olhos. Como nós às vezes vivemos mergulhados assim, um monte de coisa que nos tira do foco. E precisamos ser feito aquele cego. Jesus curou o cego de nascença, os religiosos endoidaram. Os religiosos endoidaram e começaram a apertar o cego. Quem lhe curou? Quem foi? Foi no sábado. Quem é esse tal de Jesus? Fala aí. Aí foram nos pais dele. Aí começaram a perguntar aos pais dele. Os pais deles disseram: ó, ele já é grande, vai falar com ele. E vão lá, voltam nele. Marcos 5 ou Marcos 9, não lembro agora o capítulo. E voltaram de novo no cego que foi curado. E apertaram ele, perguntaram. Ele disse: olha, veja. Eu vou resumir a minha história. Eu era cego. E agora eu vejo. Acabou. Não tem conversa. Foi a obra que Jesus fez. Meu irmão, eu não sei quem é esse Jesus. Eu não sei qual é o poder dele. Jesus estava iniciando seu ministério. Ele só diz assim para as pessoas: parem de perguntar. Eu não sei dizer mais sobre ele. Eu só sei dizer que eu agora o glorifico, porque eu era cego e agora eu vejo e acabou, meu irmão. E é isso que tem que acontecer com a gente, porque muitos de nós ainda estamos cegos. Mas André, você está falando com quem? Com o perdido ou com a igreja? Eu estou falando com a igreja, porque Jesus estava aqui falando para uma igreja. Jesus não estava falando para o mundão não, gente. Jesus estava pregando para a igreja: vocês são cegos. Vocês precisam de um colírio que só eu posso dar. Irmão, as escamas dos nossos olhos têm que cair no chão. E abrirmos os nossos olhos espirituais e pararmos de sermos acorrentados e aprisionados nos amores, as coisas desse mundo, nas paixões que nos levam a desvios éticos, morais, a pecado, a destruição. Ah, queridos, a palavra para a igreja de Laodiceia foi uma palavra dura. É verdade. Mas sabe o que Jesus disse para aquela igreja? Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por mais que essa carta fosse dura, acredite, era uma carta de amor. Era uma carta de amor. De um Cristo que não queria perder sua igreja. Muitas vezes eu e você precisamos nos deparar com diagnósticos difíceis para que nossa vida realmente possa mudar, sim ou não? Você adoece, aí diz assim: eu vou mudar isso, aí fica bom. Muda? Não, mesma coisa. Aí adoece de novo: eita, agora eu vou mudar. Muda? Muda não. Aí você adoece um pouquinho mais, aí vai lá e tem que fazer o exame. Quando faz o exame, o médico diz assim: meu amigo, é o seguinte, se você não mudar agora, você morre. Se você não mudar agora, você vai morrer a qualquer momento. Aí a gente faz o quê? Muda. Ou morre.
Mas é quando a gente vai para uma cama de um hospital, é quando a gente está diante de um diagnóstico quase que mortal, que a gente diz assim: eu vou mudar. Eu vou parar de fazer isso. O que Jesus queria é que essa igreja mudasse. O que Jesus queria é que essa igreja não se perdesse. Irmão, toda a palavra de Deus para mim e para a sua vida não é uma palavra lançada fora, não. Passamos aqui por 9 encontros. Cada mensagem dessa tem um propósito para mim e para você. Se você achar é legal, é massa, tal, esqueça, não é isso não. O Senhor quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos salvar. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. O Senhor diz: olha, eu sei que é duro o que eu estou falando, mas eu só corrijo quem eu amo. É o pai que precisa ser duro com o filho, para não ver o filho se perder. É o pai que precisa, disciplinar o filho, para que ele no futuro não se desvie e vá por um caminho doloroso. Muitas vezes filhos que não são disciplinados pelos pais serão disciplinados por policiais na rua. Muitas vezes filhos que não são colocados de castigo isolados vão ser colocados isolados numa prisão. Amor é disciplinar. Amor é corrigir. Amor é ser duro às vezes, mas uma dureza para despertar, para acordar. Jesus meio que estava chacoalhando a igreja de Laodiceia: acordem. E ele vai falar: sejam zelosos, arrependam-se. Até que chegamos no final, num dos textos mais conhecidos da Bíblia, que constrange o nosso coração. Apocalipse 3:20. Quando diante daquela igreja, Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. A coisa mais importante da igreja de Laodiceia é perceber que ela funcionava, que ela tinha um monte de coisa, que ela era pomposa, que ela era grande, e Jesus estava do lado de fora. É possível ser uma instituição assim sem Jesus? É. Dá para fazer um monte de coisa, dá para ter boas ideias, tem um monte de gente preparada e capacitada, dá sim para ser. Vale a pena ser? Não. É a verdadeira igreja? Não. Mas a igreja de Laodiceia estava convivendo lá já há anos, e Jesus estava do lado de fora. Tem muito crente que também está há anos na igreja, e Jesus ainda está do lado de fora do coração dele. Tem muito crente que está nessa caminhada já há muito tempo, e Jesus está dizendo: eu bato, eu estou batendo. Sabe, queridos, me constrange compreender um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso e soberano, que diz assim: eu estou batendo na porta. Já pensou, meu irmão? Satanás bate na porta? Não. Você deixa só uma brechinha, ele invade, ele escancara tudo e ele destrói a nossa vida. Uma brechinha. O Senhor Jesus, o Deus onipotente, que pode tudo, ele diz assim: eu estou batendo na porta. A pergunta é: você vai abrir? Você vai abrir essa porta ou não? Porque ele diz: se você abrir, eu entro, e nós vamos ter um grande banquete. E é quando ele diz assim: e ao vencedor farei sentar no trono comigo. Se eu entrar, se eu estiver dentro, o vencedor então sentará no trono comigo, como eu sentei no trono do meu Pai, ao lado do meu Pai. Ele vai sentar ao lado do meu trono. É só abrir a porta. É só buscar esse Jesus verdadeiramente.
Querido, eu não sei o que Jesus está falando para você hoje, mas eu sei que essa mensagem é para mim e para a sua vida. Eu sei que Ele está dizendo assim: você tem confiado nas coisas que o mundo pode te dar, e você tem que buscar o ouro em mim, você tem que buscar as vestes em mim. O colírio que pode abrir os teus olhos verdadeiramente sou eu que tenho. Você tem que confiar em mim como Deus. E a coisa mais importante, você tem que abrir essa porta para eu entrar e ceiar e celebrar com você. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos encerrar cantando. Essa música diz que a gente deve correr para Jesus porque nós somos pobres, cegos e nus. É isso mesmo. A gente tem que fazer o diagnóstico real. Então cante, declarando: Senhor, olha, eu sei que eu preciso de Ti. Eu sei que eu preciso correr para os Teus braços, porque a graça de Deus ainda é manifesta. Nós estamos no tempo, irmão. Nós ainda estamos vivendo no tempo que Jesus está batendo na porta. Esse tempo vai cessar. Esse tempo vai cessar. E Ele não vai mais bater na porta. Sabe quando você vai na casa de alguém e fica batendo lá? Depois de um tempo não vem ninguém, o que é que você faz? Você vai embora. Jesus ainda está batendo na porta. Jesus ainda está batendo na porta das igrejas, das famílias, das vidas, dos casais, dos jovens, dos adultos, dos anciãos, das crianças. Jesus ainda está batendo na porta. Mas Ele está dizendo: eu virei breve. E quando o Senhor voltar, o tempo de bater na porta acaba. A graça foi manifesta e derramada, e todos tiveram a última chance, a última oportunidade. Abra a porta. Talvez você tenha vida com Cristo, mas tem áreas da sua vida que estão um verdadeiro desastre. Você precisa abrir a porta do seu quarto para Jesus entrar, então. Para Ele curar e restaurar as coisas que você tem feito no seu quarto. As coisas que você tem visto no seu celular, no seu computador. Abre a porta do seu celular para Jesus entrar. E Ele curar e restaurar tanta coisa errada que você se alimenta aqui. Talvez você precise abrir a porta da intimidade, como casal, como vida, para Jesus entrar. Porque mesmo sendo povo de Deus, você tem buscado alternativas de prazer como o mundo ensina. Talvez você precise abrir a porta do seu trabalho, para o Senhor curar coisas que estão acontecendo lá, que não deveriam acontecer. Abrir a porta dos relacionamentos que você tem tido. Que porta você precisa abrir hoje? Seja qual for a área que você precisa ser curado e restaurado, Jesus está dizendo hoje: eu estou na porta e bato. É hora de abrir essa porta, irmão, seja de que área for da sua vida. E se você estiver longe de Deus, é a porta da salvação. Se você ainda não desfruta dessa alegria, é só abrir a porta, que o Deus da paz, da alegria e da salvação entra e transforma a nossa vida. Vamos cantar?